Porque Sérgio Gore foi tratado pior que cachorro no casamento do seu filho. Você conhece o Sérgio Gore, claro, né? Ele já fez aí várias novelas, aquela Te Sigo Amando, também fez, está aí no SBT com a novela A Dona. Ele tá sempre lá com o seu bigodão imperioso e tal, né? A gente sabe que parece que ele tem um gênio forte, por isso que chamam ele mais para fazer vilão. Mas as pessoas às vezes não conhecem muito sobre a vida pessoal dele. Vou falar aqui e também vou comentar o porquê que os filhos não gostam dele e também aquela confusão que deu com a Yalitza Aparicio, que ele foi acusado de ser racista, ou seja, destratando lá a Yalitza por ser indígena. Bom, vamos começar aqui com o seu primeiro casamento, que foi uma mulher chamada Luísa Álvares, que ela se separou dele e não foi uma separação assim, digamos, calminha, não. Ela se separou porque ela o processou por agressão física. A partir daí você já vê que provavelmente ele não vale uma goiaba estragada. Será que é o caso? É, porque realmente bater mulher não é uma coisa legal. Maria da Penha, será que ela não tem Maria de la Penha? Bom, enfim, ela conseguiu se separar dele, mas bom, teve 3 filhos com ele. Que os nomes dos filhos eu só sei de um, chamado Omar. É porque os filhos preferem estar mais no anonimato. Essa Luísa Álvares, então, se divorcia dele e se casa com um homem chamado Marco Tuatti. E dizem que esse cara é maravilhoso e que os 3 filhos que ela teve com o Sérgio Gore tem muito mais amizade, mais proximidade com esse Marco. Eles consideram o Marco como o pai dele, porque o Sérgio Gore teria sido um pai bastante ausente. Já perguntaram isso para ele em uma entrevista. Ele fala: não, eu sempre estive aí de uma maneira ou outra. Agora, claro, também não quis dar tudo assim de mão beijada, porque eu também não recebi isso. Meu pai era uma pessoa séria e tal, eu tive que buscar minha vida por minha própria conta. Ou seja, saiu ali, deu uma ensaboada e tal. Mas o fato é que os 3 não gostam dele. Enfim, aí depois ele se casou com uma mulher chamada Tele Filippini. Com essa Tele Filippini, ele teve 2 filhos. Os nomes dos filhos realmente é de você morrer de rir. Um se chama Sherlock. Não sei se é Sherlock Holmes ou se é Sherlock Gore. E o outro se chama Shylock. Sherlock e Shylock. São gêmeos essas criaturas, Zé? Quem sabe? Eles, não, acho que não são gêmeos, não. Um é boxeador e o outro é repeiro. Repeiro que canta rap. E aí o repeiro, o apelido dele, ou melhor, o nome artístico é maravilhoso. É Nitroglicerina, deve ser. E aí com essa Tele Filippine, ele também se divorciou, porque também não deu certo o negócio. Quer dizer, divorciou não, se separou de corpo. Porque ele só conseguiu o divórcio depois de 7 anos. Segundo ele, é porque entrou terceiros lá nesse divórcio, então cada um dando uma opinião e tal, aí ela querendo mais dinheiro nisso, menos naquilo. Nisso levou 7 anos para ele se divorciar. Ele estava doido para se divorciar, porque ele já queria casar com a sua terceira mulher, que é com quem ele está até agora, chamada Lupita Arreola. E essa Lupita Arreola, Uziel, é esposa dele ou é inimiga? Porque foi ela que vazou o vídeo dele falando mal da Yalitza Aparicio, coisa que fez com que ele fosse até demitido da Televisa. Ele teve que fazer aquele pedido de desculpa e ele foi canceladaço. A polêmica do vídeo foi a seguinte: ele estava no restaurante com a sua esposa Arreola e também lá com outros amigos e tal. A Arreola gosta de gravar tudo e tal, meio influência assim, sabe? Todo mundo tá gravando tudo hoje em dia, né? E aí ela ficou lá gravando a janta e o Sérgio Gore estava conversando lá com os amigos, falando que não concordava que a Yalitza Aparicio tivesse sido indicada ao Oscar. Como assim uma pinche índia? Pinche é uma palavra muito pejorativa lá no México. É como assim uma porcaria de uma índia, né? E não é nem índia que se fala, é indígena. Ou seja, ele mostrou aí todo, digamos, a sua ignorância sobre o tema e também o seu classismo, elitismo e tudo mais. Postou esse vídeo sem perceber que ele tinha falado isso e aí o mundo veio abaixo. Foi realmente grave, né? Aí ele ficou sem ter trabalho. Nesse meio tempo que ele ficou sem trabalho, ele teve que trabalhar na sua oficina mecânica. Ele tem uma oficina mecânica que cuida só de carros antigos, né? Então passou aí vários anos, uns 2 anos sem ser chamado para fazer nada, até que o descancelamento dele veio e aí ele fez a novela Desenhando Tu Amor,
né? E depois, Passinho de Gavilanes 2, uma participação especial em que, para variar, ele também faz lá um bigodudo, vilão e tudo mais, marido da Rosário Montes, mas ele fez muito bem, tanto fez bem que ele vai concorrer na nossa premiação. Aqui no canal tem a premiação, o Prêmio Alus, e ele concorre como melhor participação especial, olha só, tipo uma redenção mesmo. Será que ele vai ganhar? Se inscreva no canal para você não perder, é dia 7 de março, vamos ver se ele vai ganhar, que ele está concorrendo com gente peso pesado. No vídeo de ontem eu falei mais sobre os indicados, assista o vídeo de ontem lá para você saber com quem ele está concorrendo. Bom, então, quando aconteceu essa polêmica com a Jalissa Aparicio, o filho dele, Omar, ia casar. E aí, então, surgiu um grande climão, porque primeiro, os filhos já não gostavam muito dele. Sherlock não queria ver ele nem pintado de ouro. Omar e os outros dois lá do primeiro casamento também não iam muito com a cara. Tanto é que quem pagou o casamento foi o padrasto, o Marco. Mas é aquela coisa, né? Ia ficar meio feio se não chamasse ele. Parece minha mãe. Minha mãe inventa umas festas, ela fala, tem que chamar fulano e ciclano. Mas ninguém quer convidar essas pessoas. Mas se não convidar, fica feio. Segundo minha mãe, eu falo assim, não convida. Vai convidar para quê? Ah, não, mas vai ficar muito feio. Não sei, o povo tem disso. Ninguém realmente queria ele lá. Somente o Omar, o filho, que achou que seria muito forte não ter o pai no próprio casamento. Então, assim, chamou ele, mas o Sherlock Nitro disse o seguinte, tá bom, o senhor venha com seu bigode, mas venha só com seu bigode e deixa essa areola lá na sua casa, na casa dela, que a gente não gosta dela. Aí ele falou, não, mas aí eu vou me sentir muito deslocado, só eu e meu bigode, não, eu tenho que levar ela também e tal. Aí pediu e deixaram, tá bom, traz lá essa mulher com que tu tá então. Aí ele foi pro casamento. Gente, disse que nesse casamento ele foi mais maltratado que cachorro. Olha, os cachorros foram muito bem tratados, porque o Omar e a esposa dele tem dois cachorrinhos. Uma se chama, até não tem o nome aqui dos cachorros. Um se chama Nitro, deve ser uma homenagem ao tio, né? Ao Sherlock. E a outra se chama Tiba. E aí, menino, esse casamento foi numa praça, contou com 400 convidados, né? E aí tem aquele cortejo, quando entra o noivo, quando entra a noiva, quando entra lá, até o cachorro entrou, acho que foi levar a aliança, o Nitro e a Shiva. Só que o Sérgio Gori não entrou. Ele simplesmente ficou lá com a bunda na cadeira, sentado do lado da sua areola, e aí todo mundo foi lá entrando e ele não participou em nada no casamento. Segundo conta aí a revista, tiraram uma foto só para dizer que tiraram a foto, mas assim num desconforto. Então assim, sem querer falar mal, mas já falando, como marido ele não valia o pente de pentear o bigode. Já como pai também não era assim um Abrastemp. Agora que parece depois, né, já ter passado dos 60 anos, que ele colocou o sapatinho, né? Ou seja, que ele toma um pouco mais de juízo e parece que tem melhorado bastante esse ímpeto violento que ele tem. Muita gente conhece ele como uma pessoa violenta. Até mesmo colegas de trabalho já se referiram a ele como uma pessoa assim, meio agressiva. Uma que eu vi recentemente foi a Olivia Collins, que fez uma novela lá com ele. Procurei no YouTube a Olivia Collins, que aí ela explica lá o arranca-rabo que ela teve com ele numa novela, tipo o Mário Cimarro, sabe, que ia gravar às vezes com uma vontade, então queria ser muito intenso, mas como diria minha mãe, a gente tem que dar o que tem. Com essa esposa que ele tá agora, a Lupita Arreola, parece que ele realmente mudou, né, foi convertido e tal, que disse que, nossa mãe, ele deu uma entrevista e a entrevistadora perguntou, sério, você ficou com raiva da Lupita Arreola? Porque a Lupita, que botou o vídeo no ar sem ter percebido que ele falou isso, acabou bastante com a carreira dele, né? Ele teve que ir recuperando lá os cacos de tubaína, juntar, né? E aí ele respondeu o seguinte, não fiquei com raiva dela em nenhum momento e nunca poderia ficar, porque ela é uma mulher maravilhosa, é a mulher com quem eu vou estar até o dia da minha morte e que só me fez bem, e não é porque ela cometeu um acidente sem perceber e tal, que eu vou com raiva dela, não, imagina, nunca tive nenhuma briga com ela nem nada. Falei, nossa mãe, então uma pessoa que era tão chamada de agressivo, de tóxico e tudo mais,
parece que agora realmente mudou, né? Olha só o bem que faz a idade na vida de um marginal. Você simpatiza com o Sérgio Góes, gosta dele? Qual é a sua novela preferida dele? E você vai torcer para que ele ganhe o prêmio Allos? Escreva embaixo nos comentários, tá certo? E fique de olho para você saber todos os indicados, assim você fazer o seu bolão e ficar na torcida para ver quem vai ganhar. Vai ser dia 7 de março. Continue maratonando o canal, vou deixar aqui essa playlist, olha só, que tem os casos dos atores e atrizes lá do México, os mais pesadões. Se você acha que o Sérgio Góes não foi muito legal, nossa, se você vê as histórias desse povo daqui, você cai duro. Perto do povo dessa playlist, Sérgio é quase um santo. Se inscreva na bodega do canal, dê o like também se não for cair o seu dedo, tá bom? Um grande abraço. Acabou, marginal.